Entrevista com a professora Daniele Monegatti Prause. Ela é professora e técnica de natação do Projeto Nadar Itajaí. Ela trabalha com a equipe de base, são crianças de 6 a 10 anos. Eu tive a honra de trabalhar com a Daniele, trabalhamos juntas com a escolinha e também na formação de novos atletas, novos cielos, né? É como nós chamamos. E a Dani ela é mãe de atleta, ela é ex-atleta, na verdade ela é ex-atleta de voleibol, mas ela é atleta ela é mãe de atleta de natação de peito. A filha dela nada peito, tem 12 anos e é uma menina que tem índice para grandes competições. Na verdade, para mundial, ela já tem índice com apenas 12 anos. E aprendi muito com a Daniele. A Daniele é uma pessoa super acessível, uma pessoa que tem muito conhecimento, estuda muito e nos cedeu um tempinho para responder o questionário. Então vamos lá. Dani, quais os motivos fizeram você optar por trabalhar com o esporte? Então, Elis, os motivos que me fizeram trabalhar com esporte, eles vão além do que a gente pode ver, né? Eu sempre fui atleta, sempre acreditei no esporte. Acho que o esporte é uma forma, um meio para você, além de tirar crianças das ruas, você ensinar o quanto o teu corpo precisa do esporte. É você dar longevidade, sem contar que você está ensinando uma profissão. Independente da criança ser atleta ou não, ela vai estar envolvida nesse meio, esse meio que leva a várias outras profissões. Não só diretamente com o esporte, mas também indiretamente, porque aí você conhece muitas pessoas, às vezes você conhece um advogado de sucesso, e nisso você vai querer fazer direito se espelhando, né, nesse advogado. Então, as portas que o esporte abre, elas são imensas. E assim, quando a gente nasce para trabalhar com isso, por mais que você queira trabalhar com outra coisa, você vai voltar a trabalhar com isso, porque o esporte ele é viciante. Quais são as principais características ou qualidades necessárias para um bom treinador, Dani? Características necessárias para ser um bom treinador, elas, além de ter um dom para isso, porque eu acredito que cada um tem um dom para determinada área. Tem gente que tem dom para iniciação, tem gente que tem dom para ser professor e não treinador. Enfim, cada um nasce com um dom e uma determinada faixa etária que você consegue trabalhar com mais facilidade. E assim, a principal característica que você pode ver nisso é não parar de estudar. Todo dia tá saindo um protocolo novo, tá saindo um material novo, um educativo novo. Tu não pode ter preguiça de trabalhar, não pode ter preguiça de buscar conhecimento. Tem que ter muito fundamento fisiológico para você ter. E aí entram todas as outras disciplinas. Na verdade, a educação física é um emaranhado. Você começa desde lá da anatomia até quando você acaba a tua monografia. Então, uma disciplina você precisa da biomecânica para você trabalhar cinésio e assim por diante. Então, tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre buscando novo conhecimento. Não pode se acomodar com o que tem, não pode achar que tá bom, que parou por aí, porque você sempre pode mais. E assim, a partir do dia que um treinador chegar para mim, qualquer outra pessoa chegar para mim e falar: eu não preciso mais estudar, eu já sei, para mim esse treinador não serve mais. Ele tem que sair, tem que se aposentar, porque a gente nunca sabe tudo. A gente tá sempre aprendendo. Eu acho que essa busca contínua do conhecimento é o que faz você ter um bom profissional. Porque a parte de você parar e olhar e falar: não, tá bom assim, deixa.
o teu atleta não vai mais render. Então, essa é, para mim, a principal característica, a busca contínua do conhecimento. Quais saberes, conhecimentos você considera fundamentais para os treinadores que trabalham com esporte? Então, essa resposta ela meio que complementa a outra, né? Os saberes, os conhecimentos para ser um bom treinador, né? O conhecimento é o básico, é você conhecer o teu atleta. Esse é o principal conhecimento que você precisa ter. É você saber aonde você quer chegar com esse atleta, aonde ele pode chegar. E se ele pode mais do que você tem. Você conversar com ele é individualidade biológica. Tudo começa por aí. Tudo começa... Não existe como você abandonar os 5 princípios. É o básico, tá? É o básico que um profissional tem que ter. Eu acho que lá na parte da fisiologia básica, isso você tem que dominar. Não existe um meio termo, saber mais ou menos, tá? Você tem que dominar, porque é aí que você começa a estabelecer o teu conhecimento. É aí que você começa a estabelecer as suas metas. É aí que você vai saber o que fazer. Porque é fácil você pegar um grande talento e desenvolver ele. O difícil é você pegar uma pessoa com muita vontade e pouco talento e desenvolver. E mesmo esse que tem muito talento, é fácil de você estragar se você não sabe o que você está fazendo. Como você costuma organizar e planejar os seus treinamentos? Os treinamentos são organizados, acho que a maioria dos treinadores trabalha assim. Você tem o maso, o meso e o microciclo. E dentro disso, tu vai fazer a tua organização, a tua planilha de treino. Não existe treinador sem planilha de treino. Tá? Não existe professor sem planejamento. Não existe. Tá? Para mim, quem não planeja uma aula mente, porque não sabe nem o que está fazendo. É o básico, é você olhar. Eu ainda planejo no caderno, não planejo em computador. Vai me perguntar por quê? Porque eu não consigo levar um computador para a beira da piscina e olhar para ele. Eu vou molhar. E eu preciso ver o que eu estou fazendo. Né? Às vezes o planejamento ele foge por alguma coisa em específico, mas a maioria das vezes você consegue ter uma base. Não vou conseguir fazer essa atividade hoje. O que eu posso fazer para substituir? Então eu planejo e também tu tem que ver como tá o teu atleta. Por exemplo, na época de base, eu tô trabalhando com base agora. Base eu preciso de volume. Preciso de volume, mas também eu preciso melhorar a qualidade do que eu tô fazendo. Por exemplo, trabalhar a qualidade de uma abraçada. Eu não vou dar base para uma criança que nada errado. Primeiro, vai ter que estar nadando bonitinho para que eu possa dar essa base mais forte. Né? Porque se uma criança aprendeu errado, você sabe, né? A gente já conversou sobre isso. Se eu ensino um movimento errado e eu dou base, vai errar para sempre, não vai mais acertar. E para mim moldar isso vai ser muito difícil, porque quando você ensina errado e você tem que ensinar o certo, você tem que ensinar 3 vezes, não uma vez só. Porque dentro da cabeça dela já tá lá que é aquele movimento que ela tem que fazer e ela não tá enxergando o que ela tá fazendo para ela aprender. Que quando a gente ensina é aquele básico, você aprende, você vê, você ouve e você fala. A gente usa todos os sentidos. E quando ela tá executando um movimento, ela não tá vendo, para ela poder ouvir que tá errado, para ela poder falar pro cérebro dela entender que tá errado. É você que tem que fazer isso. Por isso que é tão importante ensinar certo. Continuando a resposta, assim, muitas vezes, quando você vai planejar, você vê o que você tem pela frente. O teu planejamento, ele é todo voltado a determinadas competições. Quais são as competições importantes no ano?
eu tenho que chegar nessa competição com um polimento, na natação, lógico. Eu tenho que chegar perto dessa competição com polimento. Então, eu já vou ter que ter passado pelo macro, pela minha base, depois a base específico, depois específico, polimento, né? Então, normalmente, pelo calendário que a gente tem de competições que a gente organiza. Tá, o meu calendário tá. Agora, metade do ano, tem o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Agora, eles já estão entrando no específico. Acabou a base 2 semanas. Eles estão entrando no específico. Aí, no específico, umas 3 semanas antes, vai começar o polimento. Que é o polimento? Que é a base. A base é quando eu tenho volume. Quando eu dou volume de treino. Específico. Quais provas esse atleta é especialista? Quais provas ele tem mais chance? Então, aí eu vou trabalhar especificamente essas provas com ele. Polimento. Quando eu vou acertar os detalhes. Por exemplo, entrada na água, saída de bloco, chegada, virada. Esses detalhes. Como está o corpo dele na água, como está alinhado o corpo dele na água. Tudo isso eu vou acertar nesse momento, quando se trabalha com rendimento. Quando se trabalha com o que eu estou trabalhando agora, que é uma base, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é, na metade do ano, tirar os atletas mais velhos e mandar para a equipe. Então, eu tenho até julho para estar trabalhando um bom volume com eles, para eles irem prontos para a equipe para trabalhar o específico. Tá? Dependendo do teu objetivo, vai ser o teu planejamento. Durante a pandemia, como foi o trabalho realizado com os atletas? Como você analisou esse processo e como você acredita que será o retorno no novo normal? Bom, durante a pandemia, o que a gente notou, a principal característica deles é que somos seres humanos, né? Somos animais, como apenas racionais, né? Essa é a nossa diferença. E fomos presos em gaiolas, fomos reclusos, presos nas nossas gaiolas particulares. E isso reflete, claro, em tudo, inclusive nos esportes, na natação, no basquete, em qualquer outra modalidade. São seres mais antissociais, é isso que eu tô notando. Seres mais reclusos, seres mais dependentes, aquela independência que antes tinham, agora por estarem em casa com seus pais, a gente nota que eles estão mais dependentes dos pais. E os pais também erram, porque tentam colocar eles em casulos, sendo que não vai resolver, não é o que nós precisamos no momento. No momento nós precisamos além da vacina, é a conscientização do que está acontecendo, que não acontece. Mas não é no esporte o problema, né? Nem na piscina e nem nas quadras. Não é esse o contato que vai matar milhões e milhões de pessoas. E sim no que não pode estar aberto e tá. Né? Claro que eu entendo que todos precisam do seu trabalho, mas acho que as pessoas já entenderam o que elas têm ou não que fazer para não expandir, não disseminar mais essa doença. E durante a pandemia você notava o medo. O medo atrapalha tudo. Todo mundo sabe aqui que o medo ele trabalha direto nas terminações nervosas, ele vai atrapalhar o processo de aprendizagem. E deu uma estacionada. Na natação eu não vi isso ser tão forte, porque como é um ambiente estéril, eles não pararam de treinar. Claro que não se treinou com a mesma intensidade que se treinava antes, porque as turmas tiveram que ser divididas, menos tempo de água, menos contato físico. Então, tudo isso fez com que desse uma desacelerada. Porém, o que a gente pode notar pelo Brasil é que os clubes maiores continuaram treinando. Mesmo que é escondido, mas continuaram treinando. Então, eu acredito que no meu esporte especificamente, não vai ser um baque tão grande. O problema não é a pandemia com o esporte. O
problema é o incentivo social. O problema é a falta de reconhecimento no esporte. É a falta que as pessoas têm em entender a necessidade do esporte. Quais são as maiores dificuldades, ao seu ponto de vista, em trabalhar com o esporte? Então, meus futuros colegas, Marcos e Elis, essa resposta que vai nortear o trabalho de vocês se vocês escolherem seguir para esse lado de serem treinadores de qualquer esporte. Quais são as principais dificuldades no esporte? Então, todas. Quais são as principais? São todas. Uma sociedade que não reconhece, um poder público que não reconhece, falta de incentivo financeiro, falta de incentivo psicológico. Além de ser treinador, a gente tem que ser um pouco. Por isso que psicologia é tão importante, tá? Psicologia como disciplina aí é tão importante para você entender com quem você está trabalhando. A gente não tem incentivo nenhum. Incentivo financeiro, as bolsas não cobrem nem o nutricionista. Quanto menos o resto. O valor, ele é salvo uma elite. Vamos dizer assim, existe no Brasil a Bolsa Pódio hoje, que é 15 mil reais, se eu não me engano. Aí existem várias categorias dentro dela. Aí você vê assim, nossa, mas um atleta que ganha medalha olímpica ganha 15 mil reais por mês, são 10 parcelas de 15 mil reais no ano. Você acha que ele só gastou 15 mil reais por mês? Você acha que ele só gastou 150 mil reais para ele conseguir chegar lá no pódio? Vocês acham que dá para manter um atleta de alto rendimento com 15 mil reais por mês? Não dá. Não dá. Por isso que normalmente quando um atleta se destaca, ele vai ser da Marinha, ele vai entrar para vários patrocinadores, ele vai buscar o máximo possível de recursos. Não porque ele vai ficar rico, mas para ele conseguir se manter. Porque o esporte custa caro, o esporte de alto rendimento. E não é só em uma modalidade, em todas. Porque a quantidade de profissional que tem atrás de um atleta que chegou lá no pódio é imenso. Tá? E assim, a falta de incentivo desde os pais em casa, que acham que tá errado o que tá fazendo, salvo algumas exceções de alguns que incentivam. As outras pessoas olham, não, tá com 18 anos e não tá trabalhando, só treina. Gente, esse só treina, ele é exaustivo. São horas e horas treinando. Não é uma coisa assim que, eu cheguei lá e 2 horinhas tô indo embora. Não. E essa falta de incentivo fiscal, porque existiria como dar uma vida melhor para os atletas, né? Mas as pessoas às vezes acham que outras coisas são mais importantes e acabam esquecendo. Então aí nós temos as prefeituras que o incentivo é salvo Itajaí, tá? Vou falar para vocês que Itajaí, pelo que eu pude notar, faz pouco tempo que eu tô aí, pelo que eu pude notar, tem um incentivo bem bacana, assim, pros atletas. Eu acredito que no estado seja uma das melhores prefeituras para isso. Mas, assim, a maioria das prefeituras, uma bolsa de atleta de alto rendimento é 500 reais. Atleta de alto rendimento dentro do município. Essa bolsa pódio que eu falei para vocês é pódio de Olimpíada e Mundial. Mas para você chegar lá... mas assim, o que a gente tem dos atletas que tem destaque no estado vai girar em torno de 500 reais. E a Prefeitura de Itajaí paga melhor do que isso, tá? Para quem representa o município. Mas mesmo assim,
muitas vezes o esporte é visto como não tem o que fazer, vai fazer esporte. E a gente quer ser visto como uma profissão. E no Brasil, não sei se vocês sabem, mas o único esporte que é considerado profissional é o futebol. Os outros são considerados todos amadores, né? Não tem tanto incentivo quanto. Dani, quais são as características da sua equipe? Aqui nós queremos saber a faixa etária dela, rendimento físico, aspectos sociais e aspectos psicológicos. No momento, as características da minha equipe são as seguintes. Eu estou trabalhando com base. E essa base, ela vai de 6 a 10 anos. Já estou separando isso, porque como vocês sabem, nós temos essa de 6 a 10 entra em duas classificações de crescimento diferentes, em duas faixas etárias diferentes. Então, já estou separando isso, porque para mim trabalhar também é complicado. Mas característica social, a maioria dos pais apoiam. Financeiramente, não tô vendo grande dificuldade. Porque assim, quanto a minha hoje, eu posso dizer que eu tô com filé mignon. Por quê? O pai acha bonitinho, a mãe adora, a avó leva, todo mundo aplaude. Então, agora, essa faixa que eu tô trabalhando, ela é legal, porque todo mundo apoia e todo mundo acha lindo. O problema não é a minha, o problema é a partir dos 12. A partir daí que o negócio complica. A partir daí, todo mundo quer que, ficar em casa fazendo serviço pra mãe, por exemplo, organizando a casa pra mãe, cuidando do irmão. Então, não vai mais conseguir. Se você tiver tempo, você vai pro treino, senão você não vai. A partir daí que o negócio complica, tá? Mas eu não tenho grandes dificuldades com eles, não. Todo mundo tá incentivando. Tá? Isso que é o mais legal. Eu posso pôr treino às 5 da manhã que o pai e a mãe vão levar, tá? Mas a partir daí que o negócio complica, tá? Por isso que quanto menor é mais fácil. Depois de uma certa idade, o negócio começa a ficar complicado. Como você, profissional de educação física e ou treinador, vê a questão do incentivo, tá? No âmbito municipal, estadual e federal, para desenvolver o seu trabalho com os atletas e os alunos? Bom, acho que eu já meio que respondi essa pergunta, né? Como treinador, eu enxergo o reconhecimento dos municípios, né? Municípios, enfim. Eu acho que mais ou menos a resposta complementa a outra. Eu vejo que as prefeituras não se preocupam muito, sabe? Assim, vou falar. Em Itajaí, tá? A princípio, embora com toda essa demora, a gente entende, por causa da pandemia. A gente entende tudo que vem junto, troca de prefeitura, por mais que seja o mesmo prefeito, os secretários mudam, então tudo meio que muda, né? Temos que ser compreensivos. Não vou complementar. Vamos ser compreensivos. Mas assim, é a que mais incentiva ainda. O que eu percebo no estado é que nós temos Florianópolis com incentivo para algumas modalidades, São José também, mas Itajaí é mais homogêneo. Eu consigo ver isso em vários esportes. No restante, as prefeituras enxergam o esporte como voto. Não enxergam muito como pessoas. Quantos votos eu vou ter com uma escolinha de futebol? Se eu fizer uma escolinha de futebol, eu vou ter o voto do pai, da mãe, do tio. Então, eles enxergam dessa forma, o que é triste, né? Então, assim, não tem muito incentivo, não. Nem para os profissionais e nem para os atletas.
O esporte é uma questão de amor mesmo, tá, gente? Não é uma questão de financeira, não, tá? Já vou deixando claro, se vocês acham que vocês vão ficar ricos trabalhando como treinador, eu enxergo aí, tem o Amendoim que é técnico hoje, é o head coach do Pinheiros, Esporte Clube Pinheiros, que é de São Paulo, e também é da Seleção Brasileira de Natação. O salário dele não é tão bom não, tá, gente? Ele não tem um carro do ano, não. A casa dele não é uma maravilha, porque eu conheço ele pessoalmente. E posso dizer pra vocês que o cara chegou no topo, né? No nosso país, chegou no topo e não é uma maravilha, não. Eu costumo dizer que a educação física não é a gente que escolhe ser professor. Ela escolhe a gente, porque ela sabe que a gente vai viver no perrengue, mas vai continuar ali. Então, a educação física escolhe a gente para trabalhar com ela. É assim que funciona. Como você compreende o uso de substâncias, autorizada ou não, para a melhora do rendimento do atleta? Agora eu vou entrar numa coisa que eu vou mexer na ferida de muita gente, tá? Eu sou irrevogavelmente contra qualquer tipo de substância ilegal, tá? A minha filha é atleta. Não falei isso pra você, mas minha filha é atleta. Já tive treinadores oferecendo, já aconteceu, e eu saí dessa equipe, tirei ela dessa equipe. Porque eu prefiro a minha filha chegando em 10º lugar numa competição limpa do que chegando em primeiro, sujo, que eu considero suja. Porque se é proibido, não é pra usar. Se é proibido é porque vai estar efeito colateral. E antes de tudo, eu tenho seres humanos que têm uma vida útil depois do esporte. E eu quero promover isso para eles. O dia que eles não quiserem mais competir, eu quero que eles sejam pessoas saudáveis. E usando anabolizantes, esteroides, não vão ter. Vai ter efeito rebote, vai ter efeito colateral. E eu sou contra isso muito. Muito. Eu sou radicalmente contra isso. Eu nem tenho como amigos pessoas que são a favor disso. Eu nem tenho próximo a mim. Eu não gosto dessas pessoas. Tá? Porque uma pessoa que é capaz de manipular um ser humano para ele chegar em primeiro lugar é capaz de qualquer coisa. Então, para mim, aí entra no lado pessoal, sabe? Eu não consigo separar o profissional do pessoal nisso. Eu sou bem radical. Porém, substâncias que não são ilegais, porque já foram estudadas, já foram testadas e não vão trazer efeitos colaterais. Pelo contrário, vão ajudar essa pessoa de uma determinada forma específica, tá? Se elas são substâncias que você pode usar, então não tem por que não usar, porque a ciência tá aí para isso, tá? A ciência tá aí para que você consiga descobrir os seus limites, né? Para que você consiga ter uma melhora específica em determinada área. Por que eu não vou usar? Né? Teve alguém que estudou para isso. Teve alguém que testou isso. Teve alguém que se comprometeu com esse resultado. Então, as que são legais, né? Que você pode usar, não sou contra, não. Tá? Não sou contra. Eu acho que a gente tem que saber. Existe uma linha tênue entre o que você pode e o que você não pode fazer. E você tem que ter um tato, o bom senso de saber como trabalhar com isso. Como sabemos, a população encontra-se mais inativa fisicamente. Como você faz para captar e formar novos atletas? Vamos lá. Como captar novos atletas?
Tá aí o projeto Nadar, gente. Eu tenho que defender porque é um caso de amor ali. Eu gosto do que eu faço, né? Então, assim, com projetos sociais, você consegue achar muito atleta. Tem muita gente boa, tem muita criança com aptidão, tá? Tem muito talento, tem muito material humano para se trabalhar. E eu acredito que seja com esses projetos sociais, tá? Eu acho que o Nadar hoje é o maior projeto social do Brasil, o que é um orgulho pra gente ter aí em Itajaí um projeto assim. E se os outros esportes, ao invés de criticar o projeto, como acontece muito, se espelhassem e corressem atrás e viessem com projetos assim, todo mundo ia ter atleta, tá? Não ia ter essa falta doida que existe de atleta. Além de atletas, bons exemplos, tá? Temos bons exemplos em todos os esportes. Usem esses bons exemplos e trabalhem com isso, tá? É muito legal você ver o que o projeto traz. Eu já tentei implantar projetos em outras prefeituras, mas não tive apoio. Mas deixei minha semente. Onde eu passei, eu sei que eu deixei. E é a forma que você tem de achar atleta é esse, de cativar o atleta. Porque a partir do momento que ele está inserido ali no teu meio, que ele está treinando e que ele vai se apaixonando pelo esporte, ele não vai mais sair. Então, eu acredito que seja essa forma, por mais que... E assim, ó, a gente vê hoje uma sociedade inativa, vírgula. Essa geração que tá vindo, ela tá mais ativa do que a geração passada. Eu acho que o bom que aconteceu aí da inatividade, né, foi nessa era início de smartphone, que isso está relacionado diretamente. Então, assim, esse início, quando chegou, tudo que é novidade impressiona, né? Quando isso chegou, você tirou um pouco as crianças da atividade física. Mas agora, com a necessidade, com a pandemia principalmente, tá? Que a pandemia teve os seus lados ruins, a maioria, mas a gente pode colher alguma coisa de bom. As pessoas estão enxergando a necessidade da atividade física. Então, eu acredito que de agora em diante vai ser melhor, a gente vai conseguir fazer esse povo se mexer mais. E esse é um lado bom. Dani, gostaríamos de saber quais são as suas perspectivas futuras na sua carreira como treinador. Vai lá, minhas perspectivas futuras. Assim, eu pretendo crescer dentro da minha profissão, mas não que seja crescer financeiramente, porque isso não vai acontecer muito não, tá? A gente sabe, a gente tem que ter consciência disso. Tá? Eu trabalho com educação física como treinadora, já trabalhei com... Eu tenho atletas meus na seleção brasileira de vôlei de areia, que eu formei. Mas eu sei que futuramente